Olá, crianças! Então vamos começar a nossa aulinha e vamos falar sobre casas. Isso mesmo, vamos conhecer os tipos de casas e outros assuntos também sobre as casas, sobre a nossa casa. Vocês sabiam que existem muitos tipos de casas? Já deram uma olhadinha no nosso bairro e observaram quantas casas diferentes tem? Vamos agora juntos conhecermos de perto alguns tipos de casas. Prestem bem atenção e vamos lá. Vocês já ouviram falar dos homens das cavernas? Bem, antigamente não existiam as casas iguais às de hoje. Então as pessoas, elas moravam em cavernas e não passavam muito tempo na mesma caverna. Eles sempre estavam mudando. Ao longo do tempo, começaram-se a transformar-se em algumas casas, até chegar nas de hoje. Observe esse homem da caverna, ele está analisando dois tipos de casa e está bem confuso. Nessa imagem, eles já moravam em casinhas parecidas com as casinhas dos índios, ocas, mas já estava pensando em outros tipos de moradias. Vocês conseguem se lembrar o nome de algum tipo de casa, de moradia, que vocês já tenham visto? Vocês já viram essa casinha em algum lugar? Bem, essas são as famosas casinhas de índios, ou melhor, casinha de palhas. Antigamente, todos os índios moravam em casas assim. Isso já mudou bastante. Agora, observem estes tipos de casa. São chamados de palafitas. Aqui onde moramos, lá no centro do Recife, se vocês observarem bem, a gente consegue ver em alguns bairros casinhas assim. Elas são feitas bem perto da beira do rio. E aí são levantadas bastantes pezinhos de madeira para começar a construir as casas. Ainda é uma realidade de hoje, em alguns bairros, algumas pessoas moram em casinhas assim. Agora vamos analisar este outro tipo de casa. Será que vocês já viram em algum lugar? Bem, é bem comum a gente ver essas casinhas ainda lá no interior. Todo estado sempre tem um interior. Essas são casinhas de barro. Elas têm uma estrutura feita com madeira que muitas vezes vem lá das florestas tirada das árvores. E aí é coberta com barro, como um tipo de cimento. Mas são casinhas bem aconchegantes, com certeza. Será que vocês já viram em algum lugar? Já conheceram alguém com uma casinha assim? Essas casinhas são chamadas de barracos. Também é comum vermos esse tipo de casinhas por aqui onde moramos. Aqui no bairro do Curado tem um local chamado Cuscuz. Lá em cima, se vocês já foram, com certeza vocês já viram. Ainda existem casinhas assim. Essas casas são feitas com vários tipos de pedaços de madeiras que as pessoas encontram, desde partes de guarda-roupa, como madeiras novas, e aí eles vão unindo até conseguirem montar uma casa. Essa outra casa, ela é bem parecida com a anterior, mas essa é chamada de casa de madeira. Qual a diferença da casa que a gente acabou de ver, que é chamada de barraco, para a casa de madeira? Bem, as casas de madeira têm uma estrutura mais forte, são projetadas muitas vezes por pessoas que trabalham nessa área e elas são feitas com madeiras novas, madeiras especializadas para construir casas. Casas feitas com esses tipos de madeiras variam de pequenas até mansões. É bem interessante, mas também é bem parecida com a outra sim. Será que vocês já conheceram alguém que morava numa casa de madeira? Talvez não, mas talvez vocês já tenham ido em alguma casa que o teto era coberto por madeira ou até o piso era feito de madeira.
Agora vamos para o tipo de casa mais comum, que é esta, é a chamada de casa de tijolo, ou melhor, as casas de alvenarias. Elas são feitas com tijolo, cimento, areia, em alguns casos se usa ferros, quando elas têm vários andares. São casas mais comuns da gente poder ver. Os apartamentos também são de alvenarias, são feitos com tijolos, cimentos, britas, ferros e etc. Essas são as casas que com certeza vocês já viram e até moram nelas. Vocês vão ver uma casa que não tem aqui no nosso país. Essas casas são chamadas de iglu. São casas de locais de frio, como o Polo Norte e assim por diante. Essas casas não tem aqui no Brasil, porque aqui é um país quente e tropical. Bem, agora que vocês já conheceram vários tipos de casas, vamos agora aos nossos exercícios do dia. Prestem atenção. Eu vou ler esse pequeno texto para vocês. O melhor lugar do mundo. Nem toda gente do mundo tem uma casa para morar, igual a casa da gente. Existe casa de palha que tem o nome de oca, de pedra e de bambu. Existe casa de gelo que tem o nome de iglu. Existe casa de pano, de tijolo ou de madeira. Existe casa de barro e até de estreia. É bom conhecer tanta casa diferente, mas o melhor lugar do mundo é mesmo a casa da gente. Agora prestem atenção no nosso próximo exercício. Desses tipos de casas que vocês estão vendo, qual deles tia Kátia falou que não existe aqui no Brasil? Isso mesmo! O iglu não é um tipo de moradia do nosso país, porque aqui é um país tropical com muito sol. Bem, agora me digam qual dessas casas é mais comum aqui no nosso bairro. Isso mesmo, as casas de alvenarias. Precisar agora que vocês observem esta outra imagem. Nessa imagem tem um tipo de moradia que tia Kátia não falou, mas que acontece em alguns casos aqui também no nosso Brasil. Vocês conseguem identificar qual foi esse tipo de moradia que eu não mencionei? Isso, este carrinho. Algumas pessoas moram em trailers, que são como um ônibus ou um micro-ônibus, e ou eles ficam parados em um lugar ou andando e mudando sempre de lugar. Mas esse tipo de casa não é tão comum. Agora me digam, qual dessas casas era antigamente, tradicionalmente, as casinhas dos índios? Isso mesmo, essa oca. Agora vamos observar esta imagem. Aqui nós temos alguns cômodos, porque as casas são divididas em espaços. Vocês estão vendo? Aqui é o banheiro, a área de serviço, a sala, a cozinha, o quarto e uma garagem. Nem todas as casas têm os mesmos cômodos, são variados. Tem casas com muitos cômodos e casas com poucos cômodos. Mas como estamos usando esta imagem de observação, eu quero que vocês me respondam. Qual lugar da sua casa que vocês se sentem melhor, mais feliz, que vocês se sentem bem? Que legal! Eu gosto muito do quarto, porque é o local onde eu posso descansar. E vocês? Preferem o quê? Que bom! A nossa aulinha de hoje acabou. Na próxima semana tem mais e vamos aprender um pouquinho mais sobre os cômodos da casa.
Tchau, crianças.